aula passada eu fui gravar a aula de vocês, gravou só o final. Aqui não tá querendo ir para gravar, peraí. Beleza, meninos, então, bom dia. Nós, na última aula, a gente estava falando sobre os carboidratos, né? Estão lembrados aí? Vamos voltar a falar sobre eles, né? E aí a gente concluir essa parte de carboidrato. Vocês estão conseguindo visualizar a tela, não estão? Estão lá a parte de carboidrato, não tá isso? Ou saiu aí? Sim. Beleza. Então, olha só, eu vou voltar a falar deles só para a gente fixar melhor esse assunto. Então, primeiro, alguém lembra qual que é a função do carboidrato? Para que serve esse carboidrato no nosso... Eu lembro, não. Não? É tipo gordura? Não. O carboidrato, então, se eu for pensar alimento que é carboidrato, são doces e as massas. Então, até na imagem que a gente tem aí, a gente tem milho, batata, cará, né, algumas sementes, macarrão, pão. Então, as massas e os doces são carboidratos. E a função do carboidrato para nós é função energética. Como assim? Quando eu como qualquer um desses alimentos desse grupo, que é o carboidrato, ele é um alimento que fornece energia para o nosso corpo funcionar, tá? Então, quando falar função do carboidrato, é função energética. Então, é o carboidrato que fornece energia para a gente realizar as atividades. É através da ingestão de carboidrato que a gente vai ter a glicose. Essa glicose, ela é como se fosse a gasolina para a célula. Ela é um combustível, né, para a célula funcionar. Ela é energia para a minha célula, tá? Então, quando falar carboidrato, eu encontro isso em massas e doces. Então, por exemplo, massas, eu tenho pão, arroz, batata, milho, pamonha, né, um curau, né, arroz, né, a gente já tinha até falado, um purê de batata, por exemplo, uma macarronada, né, uma lasanha, eu encontro isso são carboidratos. Um doce, né, então um docinho de leite, um chocolate, o açúcar em si, caldo de cana, é exemplo de carboidrato. Então, se pergunta para mim, exemplo de carboidrato, alimento que contém carboidrato, são tudo que é massa ou doce. Então, massa é isso que a gente falou. Tudo que é feito do trigo, do milho, né, da mandioca. Então, um biscoito de queijo, um pão de queijo, ele é uma massa, ele é um carboidrato. Tá? Uma pamonha, um bolinho frito de milho, né, um bolo mesmo, uma rosca, é carboidrato. Então, esses são os alimentos. E a função do carboidrato é a função energética. Como assim? Fornecer energia para o nosso corpo funcionar. Bom, então acho que agora essa parte está clara, né? Da onde que eu encontro carboidrato, qual alimento e a função dele, função de fornecer energia. A outra coisa que é importante no carboidrato é a gente saber a composição química. A gente fala que carboidratos são biomoléculas. O que é isso? São moléculas orgânicas, né? Bio, vida. Então, molécula que vem de um ser vivo. Quem é o ser vivo que produz essa molécula chamada carboidrato? As plantas. Por quê? Glicose. A gente falou que todo carboidrato, mesmo sendo um pão, ou vamos pensar assim, alguém já ouviu falar todo mundo já ouviu falar de maisena, não já? Já. Bom, maisena, ela é uma marca comercial. Maisena, na verdade, ela é um nome comercial. O que é a maisena? Amido de milho. Então, a maisena é um carboidrato extraído do milho, tá? Maisena nada mais é que um carboidrato extraído do milho. A maisena é doce? Não. Ela é um pozinho lá branquinho, com uma textura, eu gosto de tocar, com uma textura que para mim, né, eu acho agradável. E só que se eu colocar aquele pozinho da maisena na boca, eu não vou sentir sabor doce, tá? Então, tem carboidratos que eles são transformados, mas só que essa maisena, ela é formada por várias moléculas de glicose, tá? E aí ela é transformada numa coisa chamada de amido. Então, tem carboidrato que é docinho, igual a gente pensar uma bala, igual a gente pensar o caldo de cana, e tem carboidrato que já é transformado em outra substância, que é o amido. E aí ele perde esse sabor adocicado. Então, as plantas são quem fazem o carboidrato, são quem produz o carboidrato. Então, todo carboidrato que a gente encontra, ele é
na base dele é de origem vegetal. Então, por exemplo, macarrão. Ah, professora, não tem macarrão na natureza, né? Para aí. Mas o macarrão, se eu pensar no macarrão aqui, né? Ou no pão, que está aqui, como que chama? Esqueci até o nome desse bolinho aqui, brownie, não sei, não. Sei lá como que... Cookie, né? Uma rosquinha. Então, nada disso aqui eu encontro na natureza, sem ser os grãozinhos aqui, né? Mas esse macarrão, ele é feito através de uma planta, que é o trigo. O pão também, trigo, né? O cookie aqui, né? Também é através do trigo. Rosquinha também é através do trigo. Então, o trigo é um vegetal. As plantas, elas fazem fotossíntese e quando ela faz fotossíntese, ela produz glicose, açúcar. E algumas plantas, elas pegam esse monte de açúcar que ela produziu e transforma ele em amido. E aí esse amido, ele é formado por milhares de moléculas de açúcar, só que ele não tem mais o sabor adocicado. Então, por isso que o macarrão, se eu comer o macarrão só, sem tempero, sem nada, igual tá aí, ele cru até, né? Ele não é uma coisa doce, igual a pensar o açúcar, um caldo de cana, mas porque ele foi transformado em amido. Se eu pegar o trigo, a mesma coisa. Se eu pegar a aveia, a mesma coisa. O arroz. O arroz até tem um tom um pouco doce do sabor, mas não é açúcar igual um caldo de cana, que é pura glicose, tá? Na verdade, sacarose, né? Mas é quase um açúcar mais simples. Então, os açúcares, né, os carboidratos, eu posso encontrar ele nessa forma, ou doce, ou forma de massas. Né? Então, quando eu falar de massa, eu estou falando de pão, de bolo, né, de rosca, igual tá aqui os cookies, macarrão, tá? Mas eu tenho outros carboidratos também, que estão em forma de grãos, tá? Então, tudo que forma para a gente dar origem a uma massa ou tem um sabor adocicado, tem a ver com carboidrato. Bom, o carboidrato, então, ele é produzido pelas plantas através da fotossíntese. Parece que alguém falou alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, carboidrato, ele é composto de 3 elementos químicos principais. Pode ter outro elemento, mas ele tem esses 3 elementos químicos principais: carbono, oxigênio e hidrogênio. Tá? E os carboidratos, eu posso chamá-los também de açúcares, porque todo açúcar é carboidrato, né? Além das massas que também são, ou eu posso chamá-lo de glicídios. Tá? Professora? Pode falar. Tem uma aluna, Ana Luísa, do primeiro ato, pedindo para você aceitar ela. Aceitem para mim, gente. Vocês conseguem aceitar aí? Não, eu coloquei até livre para vocês entrarem. Pede para ela, talvez, é porque ela não conseguiu, não. Porque viu que vocês todos entraram sem ficar no... Pede para ela tentar sair e entrar de novo, talvez, porque aqui não aparece para mim, porque eu coloquei para vocês entrarem, todos estarem livres para entrar. Então, se aparecer para... Tá bom, vou falar para ela. Tá. Então, olha só. Então, aqui no carboidrato, né? Eu vou, por exemplo, na laranja, na maçã, igual tá aqui na imagem. Laranja e maçã não é uma massa, né? Mas ela tem um sabor adocicadinho. Ela também não é um doce, né? Mas tem um adocicado nelas. Ela tem carboidrato? Tem. Que carboidrato? Frutose, que é um açúcar de fruta. Tá? E todas as plantas, em geral, tem até uma plantinha ali, ela vai ter um carboidratozinho, porque ela produz glicose quando ela faz a fotossíntese. Ela produz açúcar quando faz a fotossíntese, tá? Bom, então aqui, os carboidratos, ele tem a função importante dele, é produzir energia para o nosso corpo. Então, essa é a principal função do carboidrato. Então, quando a gente falar função do carboidrato, função energética. Outra coisa que o carboidrato ele é importante é que o carboidrato ele faz parte da composição dos ácidos nucleicos. O que é ácido nucleico? DNA e RNA. Então, tanto DNA quanto RNA, eles são produzidos, ele tem os componentes dele, e um dos componentes é um tipo de carboidrato. Tá? Bom, os carboidratos, então, eu vou ter aqui como
fontes de carboidrato. O que eu como que tem carboidrato? Se a gente for olhar, quase tudo que a gente alimenta tem carboidrato. Então, todas as frutas têm carboidrato. E quando eu falo fruta, né, algumas coisas que a gente classifica como verdura, também é uma fruta. Então, por exemplo, se eu pensar jiló, ele é uma fruta. Se eu pensar abóbora, ela é uma fruta. E pensa, abóbora, quando a gente come, a gente sente até, mesmo quando a gente tempera, porque a gente geralmente faz um molho, né, salgado, a gente coloca sal nela, ela ainda tem um tom adocicado. Né? Então, tem a berinjela, é uma fruta, chuchu é uma fruta. Né? Então, tem vários, todos os frutos, que inclui aí até várias verduras, elas são fontes de carboidrato também. Tá? Então, além das frutas, eu vou ter um mel, é puro carboidrato, ou sabor adocicado, melado, caldo de cana, rapadura, tá? As hortaliças, né, as verduras, legumes, batata, mandioca, inhame, cará, tá? Feijão, soja, grão de bico, lentilha, aveia, tudo isso é carboidrato, né? Arroz, milho, tá? Quinoa, tudo isso tem uma base de carboidrato. Então, carboidrato é mais difícil eu dizer quem não tem carboidrato, tá? Então, assim, a maioria dos alimentos tem carboidrato. Então, a função do carboidrato, que eu não posso esquecer, é função energética. Então, ele vai fornecer energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então, qualquer atividade que eu precise fazer, eu preciso fazer, eu tenho que consumir carboidrato. Então, por exemplo, para o meu coração bater, está gastando energia. Energia da onde? Que vem do carboidrato, tá? Esse carboidrato, se ele falta no nosso corpo vai ter que usar outra fonte de energia, que seria lipídio. Se eu não tiver lipídio, ele vai usar proteína. E se eu usar proteína, eu estou começando a destruir o meu organismo. Então, o carboidrato ele é de extrema importância no nosso corpo. Claro que tudo que está em excesso faz mal, é prejudicial. Então, eu tenho que consumir carboidrato também numa quantidade certa. Então, carboidrato em excesso, principalmente o excesso de massa e de doce. Se eu consumir o carboidrato que estão lá nas verduras, em leguminosas, nas frutas, tranquilo. Mas quando eu consumo muito carboidrato de forma industrial, então é bala, é chocolate, é muito macarrão, é muita massa, né? Esse carboidrato já não é tão bom para a minha saúde e pode fazer com que eu desenvolva algumas doenças. Uma delas é a diabetes tipo 2. Tá? Bom, o carboidrato, quando eu consumo ele fica armazenado no meu corpo e ele é armazenado no meu corpo numa forma chamada glicogênio. E aí ele fica guardado lá no músculo e no fígado. Tá? Então, os carboidratos, eles são extremamente importantes, principalmente quando eu vou fazer uma atividade física. Então, eu preciso dessa energia. Então, quando eu faço atividade física, principalmente vamos pensar assim, aquelas pessoas que são atletas mesmo, né? Antes de fazer um exercício físico, ou até uma pessoa que treina numa academia, geralmente essas pessoas comem um alimento antes, que é o chamado pré-treino, né? Esse pré-treino é puro carboidrato. Por que carboidrato? Porque para fornecer energia para a pessoa dar conta de fazer o exercício que ela precisa fazer. Tá? Bom, então, os carboidratos, eles podem ser classificados. Ele tem uma classificação. Os carboidratos são divididos em 3 grupos, estão classificados ou divididos em 3 grupos. Monossacarídeo, disacarídeo e oligosacarídeo. Até na outra aula, a gente falou que a gente pode também classificá-lo em oligosacarídeo, tá? Mas os mais comuns é falar de monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. O que é monossacarídeo? Mono significa um. Então, é o carboidrato formado por apenas uma molécula. Disacarídeo, dis significa 2. É o carboidrato formado por 2 moléculas. E polissacarídeo, poli quer dizer várias, então é mais que 20, por exemplo. Então, polissacarídeos são carboidratos formados pela união de vários monossacarídeos. Então, um monossacarídeo é uma molécula. O disacarídeo é 2 moléculas, ou eu posso dizer que o disacarídeo são 2 monossacarídeos juntos. E o polissacarídeo, várias moléculas.
Até agora, meninos, dúvida aqui? Sim ou não? Pode falar. Daí ele Eu não consegui, não sei se os meninos conseguiram ouvir, o áudio está ruim, eu não consegui ouvir o que você falou. Eu queria muito ouvir. Você pode repetir? Talvez, não sei se é a internet, o que é, mas eu não consegui ouvir. é que tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Então, é que, tipo, esse negócio aí de monossacarídeo, ele é uma só substância. Só que aí, Isso, uma só molécula. Uhum. Pois é, mas como que encontra ele? Tipo, por exemplo, a glicose. Vamos imaginar assim, ó. Se eu pensar glicose purinha, claro que eu consigo encontrar a glicose na planta, ela faz glicose. Mas geralmente, quando eu como uma planta, essa glicose ela já misturou com outra glicose, e aí lembra, ela já não é monossacarídeo, é di. Agora vamos pensar no hospital, tá? Nos hospitais, nas farmácias, eu posso encontrar a glicose pura. Aí vem um líquidozinho, um sabor meio docinho, chamado de glicose. Essa glicose, ela é um monossacarídeo. Então, por exemplo, ela vem em forma de líquido. Se eu for olhar, comprar a glicose na farmácia ou no hospital e for aplicar glicose em mim, é um líquidozinho. Essa glicose é formada de uma molécula só. Então, a glicose em si, ela tem uma molécula, tá? Agora, disacarídeo tem duas moléculas e poli, várias moléculas. Então, a glicose é o exemplo de monossacarídeo. Ou frutose. Frutose é um açúcar simples também, ele só tem uma molécula. Claro que dentro de uma fruta, eu posso encontrar várias moléculas de glicose lá. Só que essa molécula, ela está sozinha, ela não se misturou com outra. Então, por exemplo, é como se eu pensasse assim, ó, a molécula da água não é o H2O? A molécula da glicose é o C6H12O6. Então, a glicose, quando ela tem só uma molécula, ela não está associada com outra molécula, tá? Uma molécula isolada, eu chamo de monossacarídeo. Se tiver duas moléculas juntas, já é disacarídeos. Duas moléculas grudadas uma na outra. Se eu tiver várias moléculas, né, ligadas uma na outra, eu chamo de polissacarídeo. Tá? Então, monossacarídeo, ela é formada por uma molécula só. Então, a glicose é um exemplo. A frutose, que é o açúcar da fruta, é outro exemplo. Como? Não entendi. Pode falar novamente. Travou. Travou? Mas vocês conseguiram entender essa parte de monossacarídeo? Do que é quando ele é formado só de uma molécula? Para mim Não. não travou, não. Não. Então, assim, ó, por exemplo, vou colocar aqui, eu vou escrever aqui a molécula. Então, ó, C6. Opa, C6H12O6. Então, por exemplo, a glicose, ela é uma molécula dessa daqui, certo? Agora, essa molécula, se ela juntar com mais outra molécula, eu coloquei o sinal errado. Se ela juntar com outra molécula dessa, ó, C6H12O6. Então, aqui eu tenho duas moléculas. Se elas se juntam, se elas se associam, eu vou ter o disacarídeo. Então, uma moléculazinha dessa, um C6H12O6, é monossacarídeo. Mas se os dois se juntarem, tá, eu vou ter um disacarídeo. Olha só quando ocorre a junção deles, como é que vai ficar. Ó. Quantos carbonos tem aqui? Ó? C é o carbono. Quantos carbonos tem na primeira molécula? Fala para mim, gente. Quantos carbonos tem na primeira molécula, essa que eu acabei de escrever? 6, não é isso? Sim. Na outra molécula tem quanto? 6. Se eu juntar 6 mais 6, vai dar quanto? 12. Beleza. Agora, hidrogênio.
Tem quantos na primeira molécula? 12. 12. Na segunda, 12. Então, se eu juntar 12 mais 12, dá quanto? 24. 24. Que som de moleza é essa? Só que, detalhe, não vai ficar com 24. Eu vou explicar por que agorinha. O oxigênio. Quantos? 12. 12, né? 6 mais 6, 12. Então, aqui, tá? Ué, professora, por que você não colocou 24? Porque 12 mais 12 dá 24 de hidrogênio e 12 de oxigênio. Por que você colocou assim? Toda vez que dois monossacarídeos, os primeiros aqui, ó, certo? Esses dois aqui são monossacarídeos. Opa, selecionei tudo, fiquei doida. Esses dois aqui, ó, são monossacarídeos, certo? Toda vez que dois monossacarídeos se juntam, tá? Eles perdem uma molécula de água. Então, toda vez que eles se juntam, ele vai perder uma molécula de água. Água é o quê? H2O, certo? Então, pensa. Então, ele perdeu 2 hidrogênios. Então, pensa, ó, 12 mais 12, 24. Só perdeu água, 2 hidrogênios e para cá. Por isso que ficou com 22. E 1 oxigênio. Então, ó, 6 mais 6 daria 12. Só que ele perdeu uma molécula de água, tá? Então, ficou 11. Então, aqui, esse daqui, ó, C12H22O11, ele é o disacarídeo. Por que ele é disacarídeo? Porque ele é formado pela união de duas moléculas, tá? Uma molécula só é monossacarídeo. Então, esses dois aqui, ó, mesmo sendo dois, eles não estão juntos, tá? Então, eles ainda são monossacarídeos. Agora, esses daqui, ó, eles já juntaram, agora virou disacarídeo, tá? Então, monossacarídeo, carboidrato simples com uma molécula só. Disacarídeo também é um carboidrato simples, só que ele tem duas moléculas. E polissacarídeo, um carboidrato complexo com várias moléculas, inúmeras moléculas. Ah, ele pode ter 100, 200, 300, 500 moléculas de glicose, tá? Então, a diferença estaria aí. Então, monossacarídeo só tem uma molécula. Lembra que mono significa um, di significa dois e poli significa vários, tá? Então, lembra disso, tá bom? Vamos ver aqui no o que a gente falou. Então, carboidrato. O que é um carboidrato mesmo? Para a gente ver o que a gente falou até agora. Carboidratos são compostos orgânicos. O que é isso? Substâncias que são produzidas por seres vivos. Tá? Tudo que é orgânico é produzido por um ser vivo. E ele que fala que ele é o composto orgânico mais abundante no planeta. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Por exemplo, é mais difícil eu dizer um alimento que não tenha carboidrato. Fala para mim, eu estou até com um na cabeça aqui, um alimento que não tem carboidrato para mim, né? Tem até alguns, mas é mais comum do que a gente come alimentos com carboidrato. Por quê? Vamos pensar assim, ó, no nosso almoço tem o arroz, carboidrato, tem o feijão, carboidrato. Eu tenho um tomate, uma salada de tomate, tomate é fruta, fruta tem frutose, ele tem um pouquinho de carboidrato. E aí eu tenho macarrão, carboidrato puro, tá? Agora, pensa, eu tenho uma carne. A carne é carboidrato? Alguém sabe me dizer o que a carne é? Acho que não. Carne não é carboidrato. Ela Carne é proteína, certo? Então, aí eu achei um alimento. Mas tá vendo que a gente come mais coisas que têm carboidrato? Aí, se eu pensar, por exemplo, um pastel. Um pastel não tem a massa dele? Aquela massa é carboidrato. Ah, não, professor, mas o pastel é frito. É uma fritura, é uma gordura. Gordura é lipídio. Sim, mas ele também tem a massa. Então, ele tem carboidrato também. Então, carboidrato, claro que a gente vai ter coisas que não tem carboidrato, como a gente falou agora. Carne. Carne é proteína, tá? Ovo. Ovo não é carboidrato. Ovo é proteína. Ou se eu pensar, o óleo também não tem carboidrato, tá? Óleo, o óleo em si. Se eu pensar um pedaço de bacon, também não é carboidrato. Mas a maioria dos alimentos é carboidrato. Então, as frutas, né, as verduras, as raízes, então, tubérculos. Se eu pensar cenoura, beterraba, mandioca,
né? Batata, cará, inhame, tudo é carboidrato. Até nas folhas eu consegui encontrar um pouco de carboidrato. Na semente, como milho, feijão, soja, tem carboidrato. Claro que eles podem ter outros compostos orgânicos, mas tem carboidrato também. Então, o carboidrato, por isso que a gente fala que ele é o mais abundante. Eu encontro ele, né, na maioria dos alimentos, na maioria todas as plantas praticamente têm, tá? E ele é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Estilo que eu acabei de colocar aqui, ó. Lembra que eu acrescentei isso daqui, ó? Ó os elementos químicos. C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio. Então, é isso que ele está falando, que o carboidrato é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Embora existam alguns carboidratos, né, que possa ter enxofre e o fósforo e nitrogênio na composição, tá? Bom, o carboidrato podem também ser chamados de glicose. A aula acabou? Já acabou? Deixa eu só fechar. E a gente nem saiu, nem terminou isso aqui, hein? Que a gente voltou, né? Só concluindo esse slide aqui, aí a gente dá um tempinho. Então, os carboidratos também são chamados de glicídios, né? Sacarídeos, hidrato de carbono, né? E a função dele resume em quê? Função energética. Ele produz energia para o nosso corpo, tá? E ele também pode ter função estrutural. Por que estrutural? Vou mostrar aqui um desenho para vocês aqui, que a gente vai entender essa parte estrutural. Peraí, aqui, ó. Por exemplo, tá vendo aqui a cigarra? Tá vendo que ela tem essa casquinha dela? Então, a cigarra, ela faz um processo chamado de muda. O que é isso? Para ela crescer, ela não tem esqueleto interno. Ela tem uma casca dura por fora do corpo. Então, toda vez que ela vai crescer, ela troca essa casca. Essa casca, ela é carboidrato também. Então, um carboidrato que a gente não come, né? Mas que tá aqui, ó, formando o exoesqueleto do inseto. E aí, por isso que fala aqui, ó, lá naquele slide, tá falando assim, que os carboidratos também têm função, né, estrutural, porque ele vai formar parte do corpo do ser vivo, ele forma a estrutura da parede da célula, tá? Então, de acordo com o tamanho do carboidrato, ele é dividido em monossacarídeo, posso até colocar oligosacarídeo ou disacarídeo aqui, e polissacarídeo. Então, monossacarídeo é o mais simples, com uma molécula, disacarídeo, simples, mas tem 2 moléculas, oligo, são mais de 2 moléculas, até umas 10, mais ou menos umas 10 unidades, e polissacarídeo são várias moléculas. Quando a gente falar aqui do disacarídeo, eu vou ter aqui a sacarose, que é o açúcar da cana, que é formado de glicose mais frutose, a lactose, que é o açúcar do leite, formado de glicose e galactose, e a maltose, tá? Formado de glicose mais glicose. Meninos, então, como nosso horário já venceu, nós vamos continuar essa aula na próxima aula, tá? Então, vamos